Olá, eu começo este programa com um alerta feito pelos diferentes grupos internacionais, incluindo a Organização Mundial de Saúde, sobre os efeitos nocivos da pandemia em nossa saúde mental. Pesquisa feita pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro mostra o avanço de casos de estresse agudo, depressão e ansiedade durante o isolamento. Lembrando que o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas, afetando 5,8% da população, atrás apenas dos Estados Unidos, com 5,9%. Para os especialistas, as incertezas dos novos tempos servem como um catalisador para o problema. E a pergunta que fica é: como enfrentar essa nova realidade com mais sabedoria? Olá, eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia, Débora Freitas, te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Já no comecinho do programa, você viu informações que revelam que o mar da vida não tá para peixe. A onda que estamos enfrentando nos exige sabedoria. Por isso, fomos atrás de um convidado que tem muito a nos ensinar sobre isso. Nos momentos de folga, ele é surfista, mas a sua praia mesmo são os ensinamentos contidos em importantes livros, como a Bíblia Judaica. Ele se tornou um best-seller com mais de 10 obras publicadas e talvez seja hoje o maior especialista brasileiro na Cabala, a doutrina mística judaica. No CNN Nosso Mundo de hoje, o rabino Newton Bonder. Rabino, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Nosso Mundo. Obrigado, muito bom estar com vocês aí nesse momento. Rabino, eu queria trazer mais um dado para esses todos que eu já trouxe aqui. Lá no meio da pandemia, a gente aqui com cobertura jornalística, em algum momento nós falamos que as pessoas buscavam no Google, a busca mais no determinado momento, no auge da pandemia, as pessoas buscavam demais por orações. Nem por isso, Newton Bonder, nem por isso as pessoas ficaram menos odiosas nas redes, né? A gente acompanhou aqui muito ódio nas redes em relação às questões científicas. Eu pergunto, o que a gente precisa ainda avançar e evoluir? Qual é a nossa reflexão? Você sabe que agora eu estava vendo assim, uma das chamadas que mais me impressionou, assim, dessas que a gente recebe, dessas informações que são até interessantes, que é a nova comunicação do nosso tempo, que são esses memes, que são essas frases muito criativas que a gente vai encontrando pelas redes sociais, mas uma me impressionou agora, que dizia que nessa pandemia, o maior problema dessa pandemia é pegar as pessoas com humanidade baixa, né? Brincando com a palavra imunidade e humanidade. Então, eu acho que a gente tem essas duas, sempre a gente tem essas duas realidades, pessoas que estavam com humanidade baixa. Então, um momento de crise vai produzir nessas pessoas um movimento de proteção, de autodefesa, de ficar mais autoprotegida, enquanto que pessoas que estavam com humanidade alta, elas fazem um movimento contrário, que é um movimento de se abrir para as necessidades do mundo, tentar participar de todo tipo de projeto que tenta ajudar no momento de crise. Então, eu acho que a gente vê isso muito presente na sociedade. Quem estava com humanidade baixa vai produzir esse lugar mais odioso, mais tentando proteger a si e os seus, enquanto que aqueles que estavam com humanidade alta fazem um movimento de solidariedade. Então, as duas coisas aumentaram. Dependia realmente de como cada um de nós estava para enfrentar esse momento que estamos vivendo. Lia Bock. Newton, numa entrevista recente, você falou sobre o renascimento da religião nesse momento de pandemia, né? Dessa oportunidade da religião ressurgir. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive momentos de ódio, de polarização muito intensos, e a religião não está imune a isso, né? Até porque ela é muito o que as pessoas fazem dela, né? Como não deixar que as religiões escorreguem para esse lugar que a gente está vendo de tanto ódio e de tanta polarização? As religiões, a gente tem que separar aqui. As religiões têm um passado muito ruim de lidar com essas questões humanas, porque as religiões, muitas vezes, elas representam corporações,
elas acabam entrando numa dinâmica de políticas, né, de corporativismo, que são muito complicadas, né? E elas, muitas vezes as religiões, e a gente tem que ter esse senso crítico, elas promovem divisão entre as pessoas. Há uma série de efeitos colaterais do que a gente chama de religião, que até nesse momento pode ser agravado por essa vertente que questiona o conhecimento científico. Então, nesse sentido, realmente, religião pode ser, inclusive, um problema, né, para o enfrentamento de uma situação como a gente tem nessa pandemia. Mas quando a gente mistura a semântica dessa palavra, fala das religiões institucionalizadas, seus interesses institucionalizados, mas quando a gente está falando da espiritualidade, de um lugar que é o que deveriam estar promovendo as religiões, e todas elas, obviamente, nascem e têm essa dimensão, mas a espiritualidade é o que a gente precisa nesse momento. E até tirar desse lugar, é uma palavra também muito religiosa. Espiritualidade é uma abertura à vida, né? É uma alegria, uma fé em relação à vida, e que não precisa estar circunscrito a um tipo de dogma, né? Então, esses elementos, eles são fundamentais, né? Quando a gente tem as restrições que a gente está vivendo, que são restrições... Eu costumo usar essa ideia que na tradição judaica existe, de que existem duas dimensões da vida. Uma é a existência, que é isso que são as necessidades que a gente tem para poder nos manter vivos e fazer tudo o que precisamos, né? E a existência exige espaço, ocupa espaço. Existe uma outra dimensão que é a vida, que não tem a ver com essa coisa mais material, de necessidades, mas tem a ver com a influência, o que eu posso contribuir, né? O que eu vim fazer aqui na minha existência. Então, é bem claro que no momento de pandemia, a nossa existência ela fica limitada, né, sob ameaça, mas a nossa vida ela fica expandida. A gente tem um momento de oportunidade, tanto em relação a si mesmo, quanto aos nossos mais próximos, quanto à comunidade em geral. A gente tem uma oportunidade incrível, né, de estar aberto a sentimentos, de acompanhar um momento que é histórico. Todos nós estamos vivendo um momento histórico e que está nos impondo tantos sofrimentos e restrições, ao mesmo tempo também está nos empurrando na direção de uma evolução, de uma capacidade adaptativa que exige de todos nós crescimento, aperfeiçoamento. Thaís? Newton, te ouvindo falar sobre as religiões, né? Deus tem sido usado para justificar de tudo, né? Tanto o bem quanto, inclusive, o mal. Movimentos de extrema-direita, movimentos neonazistas, parece que abriram um baú que parecia trancado, inclusive pelo aprendizado, e além da gente conviver com o medo da doença, com medo de perder um ente querido, ou de assistir às cenas que assistimos, que aconteceu em Manaus com o oxigênio e tudo mais, estamos assistindo a coragem dessas pessoas, a ousadia dessas pessoas de admitir que é isso mesmo, né? Então, você que é um estudioso desse comportamento, o que te faz temer, assim, o que você teme desse novo momento? Então, as tradições religiosas, elas são reféns de uma tarefa que elas têm, que é a de transmitir de geração em geração valores, conceitos dos nossos antepassados, é o que a gente chamaria de ancestralidade. Então, a ancestralidade, ela evoca uma autoridade, um respeito que tem a ver com a noção de verdade, né? E que é alguma coisa extremamente perigosa, né? Porque nós temos que estar o tempo todo, e eu tenho certeza que todas as tradições espirituais, elas nascem de personagens extremamente corajosos, né, que conseguem avançar. Eles são, né,
é um termo que eu até cunhei, né? São almas imorais, pessoas que saem do seu tempo e fazem propostas que soam totalmente fora daquelas que são os nossos valores do momento. Então, essa tentativa de produzir uma conexão com o passado, com a fala dos meus pais, dos meus avós, dos meus ancestrais, ela traz esse perigo que é a noção da verdade, né? De que, que a tradição contém a verdade, que certas falas contêm uma verdade absoluta. E isso pode facilmente ser manipulado, e a gente vê todas as religiões, elas sofrem esse sequestro, que é a tentativa de falar com essa fala de ancestralidade, essa fala de uma autoridade absoluta. Então, eu acho que os personagens que aparecem, né, quando você vê esse movimento nos Estados Unidos, surpreendente, porque você imaginaria que um país como os Estados Unidos teria instituições totalmente sólidas para não ter que viver o que viveu. Mas qualquer personagem, nós judeus conhecemos isso da figura de Hitler, né? E sem querer comparar, obviamente, cada situação é uma situação, mas esse populismo que basicamente faz com que você tenha um líder no qual você deposita toda a sua crença, algo extremamente perigoso. Isso vale para o Brasil, vale para qualquer lugar do mundo, onde você não tenha a inteligência humana, de humanismo para entender somos todos falíveis, né? Somos todos humanos. Então, a construção da republicana, democrática, ela tenta buscar a qualidade do coletivo e criar estruturas para que a gente nunca fique nas mãos da tomada de decisão de um ou de poucos indivíduos. Então, sim, a gente corre muito risco, isso é histórico, toda vez que a gente tem crises. E a nossa crise, ela não é a pandemia. Na verdade, a pandemia é quase que nós temos aqui um momento meio que quase bíblico, onde há uma metáfora de um mundo que está na fronteira de transições muito grandes, né? Então, e gerando instabilidades, incertezas globais, planetárias, e isso tudo favorece o aparecimento desses personagens que são os donos da verdade, pessoas que tornam outros, têm como função tornar os outros zumbis, que é o que a gente vê quando pessoas não conseguem interagir com outras informações e elas vêm baseadas numa única retórica, numa única narrativa, e que é o que faz uma pessoa um zumbi. Aqueles zumbis dos filmes que a gente vê são pessoas que têm um único comando. Um ser humano, ele tem escuta, ele tem crítica, e é isso que é o nosso grande recurso. Só rapidinho aqui, meninas. Newton, eu não só li A Alma Imoral, como eu assisti a peça da Clarice Nisquier 7 vezes. Então, e cada vez que eu fui, eu tive um aprendizado e fiz um contato diferente com tudo aquilo que você colocou no livro, enfim. Agora passa a bola para a Débora. Newton, lá no começo da pandemia, muitos de nós acreditamos que seria o momento da gente enxergar a crise pela qual passávamos e que seria o momento que nós olharíamos mais para dentro de nós, o senso de coletividade aumentaria, ou seja, que sairíamos dessa como pessoas melhores. Claro que tinha um pouco de romantismo nessa visão, mas talvez fosse até necessário. Quase um ano depois disso tudo começar, conseguimos evoluir de alguma forma? Ou esse não é o caminho para que isso aconteça? Ou mais, não estamos no momento, esse momento de polarização impediu que melhorássemos? Eu acho que esse nosso desejo de transformar o nosso momento como no momento, né, de virada de alguma coisa, de modificação de coisas que são esforços civilizatórios nossos, é um pouco de romantismo, sim. O que está acontecendo, o que vai mudar esse mundo, são forças, são, digamos assim, conhecimentos, revelações, para usar essa palavra, né,
que as gerações estão conhecendo, né, e que são essas forças que vão mudar o mundo. O mundo não vai ser mudado por eventos. E, claro que esses eventos são muito simbólicos. Eles são simbólicos da vulnerabilidade de todos nós. Eles nos recolocam com o pé no chão, na dramaticidade da nossa existência. Por mais que a gente nós somos herdeiros de uma ciência extremamente poderosa e que está nos levando com uma velocidade impressionante ao inimaginável, né? E temos hoje todo esse tipo de questionamento. É uma tecnologia que é mais rápida do que a imaginação, é uma tecnologia que é mais rápida do que a ética, ela é mais rápida do que a gente consegue legalizar. Veja que a gente está aí conversando sobre o que pode, o que não pode, o que é liberdade de expressão. A legalidade das coisas está correndo atrás da tecnologia. E, então, nós estamos, na verdade, acelerando processos de transformação. Eu acredito são evolutivos, eu tenho uma visão muito positiva, mas ela é positiva, mas ela reconhece a dramaticidade da vida. A vida é muito dramática, né? Porque a gente sempre está em risco de perder isso que é para nós a coisa mais preciosa, que é a nossa própria vida, né? A gente está vendo aí a possibilidade de uma vacina, mas também a dramaticidade das pessoas perecerem, ali, morrer na praia, como a gente diz assim, né? Então tudo isso é tão dramático. E, assim, eu acho que os nossos tempos são tempos evolutivos. A pandemia, para alguns bolsões, ela vai promover avanços mais rápidos, para outros ela vai promover retrocessos, né? Mas, globalmente, nós estamos nessa trajetória que eu acho que eu vejo otimista, mas quando eu digo otimismo, né, todo mundo imagina, então vai ficar tudo bem. Não, é um otimismo de um esforço muito grande. Nesse esforço existe muito drama, existe nessa experiência existe muito custo, existe muito sofrimento. Newton, eu quero retomar aqui uma resposta tua a questionamento da Thaís Herédia, quando ela fala da questão ancestral, e aí você me traz o tradicionalismo, que aliás me fez lembrar muito aquele livrinho pequeno do Humberto Eco, que se chama O Fascismo Eterno, e ele aponta o tradicionalismo como base em todas as manifestações fascistas. E aí eu te pergunto, como você vê a preocupação da aproximação entre igreja e Estado, religião e Estado nesse momento em algumas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil? Esse eu acho que é um dos maiores retrocessos, assim, né? A humanidade, ela cresceu. A ciência nasce do momento em que há uma separação entre religião e ciência. Porque no passado, religião era sinônimo de ciência, né? Os sacerdotes do passado, numa pandemia, seriam eles que estariam sendo acionados. Porque como você não tinha o recurso, digamos assim, desse setor, que é o setor da ciência, era tudo muito precário, cabia a essa liderança, né, ela exercer o mando, né, de organizar uma sociedade em momentos de crise. Quando a religião se separa da ciência, a ciência explode, né, no sentido do avanço que a gente tem científico. A mesma coisa a gente tem nesse lugar né, dos direitos humanos, das liberdades, que é no momento em que o Estado se separa da religião, né, que a gente também avança dessa maneira. Então, muitos poderiam dizer, poxa, então está aprovado, seja no caso da ciência, seja no caso do Estado, é a associação com a religião que é o problema, portanto, a religião é algo ruim, o tal tradicionalismo, né? Eu acho que essa é uma visão curta, pequena, porque o tradicionalismo são os nossos valores. Todos nós somos, em algum lugar, fundamentalistas, né? Eu acho que no Alma e Moral eu queria me referir muito a isso. Todos nós temos uma plataforma de valores da onde a gente começa a nossa crítica. E depois, a pós-graduação de todo ser humano é até mesmo a desconstrução dessa plataforma e a revisão dela,
né, que é o que eu acho que toda a tradição espera. É como os pais esperam educar os filhos segundo os seus valores, mas em dado momento que os filhos nos ensinem, né, que os filhos possam romper e eles possam viver num lugar mais amplo do que a geração anterior. Então, é essa conexão entre passado e futuro que ela é tão difícil, né? Então, a gente não pode romper com o passado, né? É um lugar que não é revolucionário, é um lugar, é um rompimento perigoso, porque a gente vive de estar nos ombros da geração anterior. A gente sobe nos ombros da geração anterior em tantos sentidos. Então, a gente tem que saber com muita clareza qual é o momento em que a gente vai criticar certos valores do passado e renová-los. Sem esse diálogo com o passado, o futuro se torna extremamente perigoso. Então, a gente tem que entender isso, que mesmo esses conservadores, né, eles tentam travar certos processos de progresso ou dar um outro ritmo para que esse diálogo aconteça, né, levando em conta o passado. Não só as demandas do futuro, mas também certos conhecimentos do passado que eram verdadeiros. As pessoas que viveram na geração anteriores, elas não eram mais más ou menos éticas do que a geração do nosso tempo. Então elas viveram, elas pensaram as mesmas coisas que a gente está pensando. Há espaço para avanço? Muito. Mas a gente tem que aprender com o que elas viveram, porque senão a gente não tem uma história, a gente não consegue construir a partir daquilo que a gente já viveu. Então, essa é a grande questão. O passado tem um voto, ele não tem um veto ao futuro. E é esse o lugar que toda a tradição, para não se tornar reacionária, para não se tornar esse lugar tão perigoso, né? Um passado que tenha veto, ele simplesmente usurpou da geração presente o seu futuro. Lia Bock. Já que a gente está falando de tradição, né, muito ligado à igreja, eu queria falar sobre a posição da mulher. Historicamente, a mulher ocupou um papel de cidadã de segunda classe em muitas religiões, né? E a tradição é usada ainda hoje para manter a mulher nesse lugar. Mas o mundo mudou, né? E evoluiu demais nesse sentido. Mas esse discurso religioso que segura a mulher como cidadã de segunda classe, como inferior, como submissa, ele continua. Até porque, em muitas religiões, são os homens que dão as cartas. É possível mudar isso? Existe um esforço que a gente pode fazer para que as religiões acompanhem um pouco o resto da sociedade nesse ponto específico? Então, a gente avançou muito já, né? Quando eu digo avançou, não estou querendo negar tudo que você está dizendo, muito pelo contrário, subscrevo tudo que você acabou de falar, é uma realidade, né? Mas a gente avançou muito, cada tradição, cada religião, da sua forma, dentro das suas circunstâncias. Mas é interessante porque a gente nunca pode jogar, né, a ideia de jogar o bebê com a água do banho. Então, assim, essa crítica às religiões, ou todo o espaço, digamos assim, mais conservador, que obviamente vai ter as suas trincheiras muito dentro aí do espaço da religião, ou de outras áreas que se tornam, né, territórios aí de coisas mais conservadoras, tradicionalistas, né? A gente não pode esquecer que a gente tem uma transformação que demanda um diálogo. Por um lado, há essa crítica correta à religião e muito tem sido feito, muitas coisas vamos avançar ainda nesse sentido, né? Mas a gente tem uma reflexão que, né, esse freio de mão, que muitas vezes é esse passado e ancestralidade, que é uma reflexão sobre as estruturas que a gente tem. Porque tanto a mulher quanto a família, né, que hoje não podem mais estar no mesmo molde, necessariamente no mesmo molde do passado, né, mas são instituições, há uma construção da nossa civilização que precisa ser reformada,
né? E então a gente entender que nova família é essa, que nova organização a gente tem. Porque, independente de todo o preconceito que depois e o abuso que, com o passar do tempo, o domínio masculino, patriarcal, exerceu sobre as mulheres, do passado existe uma inteligência organizacional que eu digo assim, às vezes a gente diz, o mundo agora mudou, o mundo tem hoje perguntas, novas perguntas, e às vezes não tem respostas. E o mundo do passado talvez não tenha perguntas tão mais atualizadas e tudo mais, mas o mundo do passado, nas suas respostas, mostrou sua inteligência. Então a gente tem que ir lá atrás, né, e ir buscar o que significavam essa organização. Né? O que era, por exemplo, a família e esses papéis, porque mulher, homem, né, criança, todas essas designações vinham dessa construção que agora é nova. Mas os valores de vínculos que existiam ali são sagrados até os nossos dias. Todos nós, homens, mulheres, todos os gêneros, todos nós temos uma relação com esses vínculos familiares muito sagrados. Eles são... A gente começou esse programa com uma de vocês dizendo que saudades da minha mãe. Né? Então, assim, a gente tem que saber acabar com o abuso, acabar com esse lugar onde a mulher foi, digamos assim, limitada nos seus direitos civis e conquistar isso definitivamente, mas a gente tem que olhar para esses antigos papéis e atualizá-los, porque há respostas do passado que são muito boas e a gente pode, ao perceber que o modo de ação do passado é ultrapassado, abandonar certas questões que são o berço da nossa civilização. Então aqui tem um cuidado que a gente tem que fazer, de novo, não estou querendo diminuir o valor do ativismo, que é importante, na verdade é uma marcação política, que tem que ser acompanhada de uma reflexão filosófica, sociológica, né, psicológica e tudo mais da nossa sociedade, para a gente poder dar saltos que verdadeiramente deem sustentação a toda essa percepção que a gente está vendo de abusos, de violência, de desrespeitos a direitos que falam à mulher, que falam à criança, que falam a várias minorias. Choque cultural entre Oriente e Ocidente, Newton. Queria te ouvir qual a sua perspectiva para essa transição ou essa mistura, que nunca estivemos tão próximos, os dois blocos. Você sabe que eu acho que não é só a viagem ao Oriente, que as pessoas conhecem muito mais o Oriente está mais presente para nós aqui que somos ocidentais, mas o que está sendo realmente revolucionário é que nós estamos vivendo uma nova revolução industrial, uma revolução digital, e isso está fazendo mudar a produção, a comercialização, a logística do mundo globalmente. Então é interessante que essa distância de culturas que são muito diferentes em muitos sentidos, né, mas elas estão sendo massificadas, porque, na verdade, o Ocidente hoje corre atrás, né, dos avanços de produção, de comercialização e de logística do Oriente. E todos nós falamos a mesma língua nesse sentido. Então, assim, é como se houvesse hoje uma outra camada, além de todas as dimensões, obviamente, sociais, culturais, que são bem diferentes, existe uma camada de prática de como nós vivemos a vida, de como a economia acontece, que impacta o dia a dia de todos nós, que é muito semelhante, onde não há uma diferença, há uma diferença em que grau estamos, né, de como esse funcionamento do mundo acontece. Então, nós estamos aqui com uma oportunidade, né, da gente se aproximar, não pelas diferenças, mas se aproximar por tudo aquilo que é comum ao mundo. E nós estamos vivendo muitas incertezas, né? Mas eu vejo, esse é um lugar que pode desconstruir
né, uma imagem que nós temos muito tradicional de que nós estamos vivendo aqui a queda de um império e a ascensão de outro império, mas a gente pode estar tendo pela primeira vez um avanço que é desconhecido na história humana, que é um avanço que não acontece por essas lideranças de impérios, né, que colonizam o mundo ou que se tornam as potências do mundo, os impérios do mundo, mas a gente pode estar tendo aqui um movimento global que talvez diminua você tenha outras esferas de poder, de influência, que vão também ter que ser conhecidas e cuidadas, né? Mas diferentes dessas dos países, da diferença dos países e da estranheza entre os países. De alguma maneira, mesmo com retrocessos, aquele globalismo dos anos 90 ou do início do século 21, né, a gente está tendo hoje uma visão muito clara de que o mundo é interligado e o mundo está mais junto do que jamais esteve. Débora Freitas. Newton, na resposta à Lia sobre a questão do papel das mulheres, você falou um pouco do conservadorismo. Eu queria que você falasse um pouco mais, levando em conta a questão da diversidade. Aqui eu falo especificamente sobre orientação sexual e identidade de gênero, que são questões que normalmente não são respeitadas dentro de boa parte das religiões. É papel da religião tratar desse tema ou é o homem que interpreta isso de uma forma negativa? Não, eu acho que cabe a religião no sentido de que ela acompanha os costumes, né, e ela emite, de novo, opinião ou voto, não veto, né, nas discussões da sociedade. Eu acho que é válido, né, mas as tradições, elas têm acompanhado. Se elas fossem realmente monolitos de verdade, que não pudessem ser modificados, isso seria gravíssimo. Mas as religiões, todas elas, e as ocidentais, que eu posso falar mais diretamente, elas têm feito movimentos, cada um a seu tempo, e esses movimentos, eles são parte da conquista. Né? Porque você vê que você pode botar a conta no colo das religiões, mas você tem hoje num lugar muito, digamos assim, primário, né? O machismo está, às vezes, num lugar onde tem menos educação, né? Onde você pode permitir que talvez a força masculina e uma força física, né, se imponha sobre a mulher. Então, assim, é muito importante que as religiões cresçam como parte dessa conquista da consciência humana. E a consciência humana tem ido nessa direção, né? Hoje a gente já fala sobre todas essas questões de gênero, acolhendo todo tipo de gênero, né? Entendendo que o gênero não é binário. Quando a gente diz que o gênero não é binário, não é que biologicamente o sexo não seja. E como a gente entende isso? É uma discussão, são conceitos tão novos, mas não existe como avançar para o futuro sem rever o que é gênero para o ser humano. Gênero é uma questão política, e isso ficou muito claro, e além das identidades, é uma questão política hoje para o nosso mundo, do qual a nossa evolução, a consciência humana, depende de avançar nesse conceito de gênero que ficou binário, né, num lugar que interessava aí, politicamente as estruturas todas, inclusive a religiosa. Então, assim, tem que quebrar isso. Eu sempre me lembro de uma história que eu acho muito linda, assim, que as primeiras rabinas nos Estados Unidos, uma delas contou uma história de que ela já tinha mais de um ano exercendo a função como rabina, 2 anos, não me lembro quantos. E aí ela teve que ser substituída, ela saiu de férias e ela foi substituída por um rabino homem. E aí diz que no primeiro serviço religioso que aconteceu, tinha uma menina que estava na sinagoga naquele dia e ela cutucou a mãe e disse: mãe, olha, o rabino é homem. Né? Como se aquilo fosse a coisa mais estranha possível para ela. Então,
todos nós estamos muito acostumados a certas coisas, então a estranheza, eu acho que ela é sempre um problema nesses avanços. Mas a gente está sendo muito oxigenado, né? Já estamos falando aí da falta de oxigênio, mas a consciência humana tem sido muito oxigenada de novas visões, de novos modelos. Isso vai destruindo, e os muros lá, aqueles muros que separam, eles são muito fortes, mas água mole em pedra dura, todos esses muros caem. Então, eu queria continuar nesse tema da diversidade, mas sob um outro ângulo, um outro aspecto agora. Estou falando das religiões, eu queria falar um pouquinho de ecumenismo e respeito às religiões. A gente tem acompanhado um crescimento muito grande de ódio contra determinadas religiões, e eu falo especificamente agora das religiões de matriz africana, são as que mais sofrem, a Umbanda e o Candomblé. Inclusive, a gente tem um fenômeno no Rio de Janeiro, que é a sua cidade também, a minha cidade. A gente tem um fenômeno nas favelas do Rio de Janeiro de traficantes que se autodenominam evangélicos e perseguem sacerdotes da religião de matriz africana. Eu te pergunto, líderes religiosos não estariam nesse momento se reunindo para que não haja mais essas perseguições, para combater essas perseguições? O que se anda fazendo nesse sentido? Eu acho que, de novo, as religiões ficam reféns, né? Você não tem que ter só uma separação da religião e Estado. Você tem que ter uma separação óbvia entre religião e máfias. E as máfias de toda a ordem, elas adoram esse espaço que congrega, que usa da palavra, que usa dessa ancestralidade para vender narrativas, né? Então, assim, onde não há educação, a gente sempre diz, onde não há Estado, né, o crime se organiza. Onde não há educação, né, a ignorância, ela se organiza, né? Então, é bem claro isso, não são fenômenos religiosos, são fenômenos onde há o uso e a tomada, né, por falta de educação, em parte, às vezes, é culpa até das lideranças religiosas que não sabem trazer um elemento mais crítico às suas próprias comunidades, né, e que permitem essa invasão de máfias e de ignorância, né, onde, de novo, não existe conhecimento, não existe uma educação trabalhada ali. Então, para mim, é esse o lugar. Você veja como isso aconteceu com o mundo islâmico. Quando a gente fala de islamofobia, né, na verdade, você vai ver a tradição islâmica. Claro, ela tem raízes de textos muito antigos que podem ter aos ouvidos e à percepção moderna, né, ruídos, como tem muitas vezes a tradição judaica. Mas toda a islamofobia foi criada em torno de uma máfia, né, que tentou usurpar noções do infiel, etc., e aplicar isso como interesse político, né, com um ativismo que não era, obviamente, religioso. Então, as religiões têm que ser, é isso que é muito importante. A religião protestante, a religião islâmica, judaica, todos nós, a gente tem que ser muito crítico da entrada nas nossas religiões dessas máfias e saber apontar. Ninguém melhor pode apontar essas máfias do que nós mesmos, né? Então, isso é um compromisso que deve existir em todas as tradições religiosas. Lia. Eu queria falar um pouco sobre desobediência, que a gente vive num mundo onde obedecer a leis, regras, fazer o certo, né? Mas você fala muito sobre a desobediência que pode nos ajudar a evoluir como humanidade. Qual é o papel dessa desobediência e o que ela representa, o que ela é? Então, a desobediência é o recurso da evolução. Para você evoluir, você tem que fazer diferente, você tem que arriscar caminhos nunca antes caminhados. Então, talvez a coisa mais difícil nesse esforço é localizar a desobediência. Como que ela vai ser feita? Porque a desobediência, ela é a pós-graduação da educação e da crítica humana. Você tem que formar uma pessoa com valores, né? Ela tem que conhecer num lugar que é
de ancestralidade, de valores culturais da sua tribo, da sua sociedade, da sua cultura, para que ela depois possa, como um ato de autonomia, desconstruir certos aspectos e, ao fazer isso, abrir espaço para esse progresso e para essa evolução. Então, assim, é nesse sentido que a desobediência ela é fundamental, mas você não vai ensinar uma criança a desobediência. Né? Você vai ensiná-la né, a ter disciplina, você vai ensinar ela certos esforços que ela vai fazer que não vão trazer gratificação imediata, né? Mas você vai dar a ela também a autonomia para, em dado momento, ela questionar, né, ou sempre, não é em dado momento, sempre ela questionar, né? E é esse diálogo que vai formar pessoas respeitosas, né, do passado, das respostas do passado e, ao mesmo tempo, corajosas, ambiciosas, no bom sentido, de conquistar um futuro que não vai usar as mesmas respostas, não vai dar respostas da mesma maneira, né, mas que evolui. Evolui é diferente de revolução, que rompe. Revolução, às vezes, é bom quando alguma coisa ficou muito para trás e você tem que dar um salto, aí você revoluciona. Mas muito melhor do que revolução, e todos nós temos que evoluir para não ter que viver revoluções. Revoluções são extremamente traumáticas e elas devem ser evitadas, não por obediência, mas por evolução. Débora. Newton, como é que a gente encontra ou resgata a alegria no meio do caos? A alegria, eu acho que esse meu livro sobre alegria, ele fala basicamente dessa chave que a gente tem que mudar. A alegria, ela é independente das coisas que acontecem na nossa vida. A alegria não é um sentimento, a alegria é uma disposição a viver os sentimentos. Então, esse período pandêmico, né, ele tem muito mais riqueza nas possibilidades de sentimentos a serem vividos. Uma criança sabe disso, a nossa alegria, né? Por isso eu uso a ideia de que você tem que preservar a alegria, porque a gente nasce alegre, uma criança, ela ri alegre, ela chora alegre, porque, de novo, a alegria não é o que me acontece, ela chora porque ela está em desconforto, ela está reclamando, mas ela reclama num choro de uma alegria que, infelizmente, depois, por conta da nossa formação, a gente nunca mais consegue chorar ou reclamar dessa maneira. Então, assim, esse é um período que é muito ao contrário do que o bom senso, é contra-intuitivo, mas é um período onde você tem mais espaço para a alegria e mais você precisa da sua alegria. Ela não é, digamos assim, corroída pelo fato de que a gente tem muitas tribulações, muitas questões, né, muitas adversariedades e tudo mais, né? Os sentimentos que esse momento estão produzindo, 2020, 2021, são muito mais potentes do que 2019 nesse lugar da nossa humanidade, dos nossos sentimentos. Então a alegria está aí, e mais do que intacta, ela está num espaço onde ela pode ser até muito favorecida. Parece alguma coisa, não estou falando de ficar bobo, alegre, quando está acontecendo tantas coisas horrorosas, faltando oxigênio, né, as pessoas morrendo sufocadas, mas isso são infelicidades que demandam mais alegria, porque quem está lá vivendo esse sufoco de brigar e não desistir é alguém muito alegre, alguém que está dedicado à vida, e essa dedicação é ela que é a alegria. Nossa, que bonito isso. E eu queria botar o medo nessa fórmula, porque às vezes ele parece muito mais potente do que qualquer outra coisa, e certamente o medo é um sentimento presente. A gente começou o programa falando do aumento de casos de depressão, de ansiedade, de angústia. O medo, ele é da mesma família patogênica do controle, né? E o controle é o inimigo número 1 da alegria. A gente perde a alegria porque a gente tenta lidar com o mundo, controlando o mundo e usando do mecanismo do medo. Então, a gente tem que dosar. O medo é um sentimento importante para você tomar decisões, né? Essa de enfrentamento ocorrer, né? Ou não se arriscar tanto, se arriscar menos, né? Então, o medo tem, obviamente, a sua função, mas o medo ele não pode ganhar proporções né?
né, fora desse padrão de ser um sentimento de ajuda, né, porque senão ele impacta na alegria, ele faz, né, toda essa conversa sobre a depressão que está aumentando no mundo, né, a saúde mental fica muito, muito atingida por conta do medo. Lia Bock. Eu queria falar um pouco sobre o papel, sobre ser um líder religioso. Muita gente procura esses líderes com perguntas que não têm respostas simples ou muitas vezes nem têm respostas. Como é lidar com esses questionamentos carregados de dor, de sofrimento, de lutas muitas vezes inglórias, né? Ter que responder a tudo isso, ser esse oráculo num mundo tão difícil. Pois é, o mais importante é você dizer eu não sei, né? Mas só que em termos religiosos você não diz eu não sei, porque pode ser muito duro e a pessoa não veio lá te pedir uma informação científica, ela veio buscar algum tipo de acolhimento. Então como que você diz eu não sei? Você posiciona isso naquilo que já foi, por isso que é importante o passado. Você posiciona isso, não é assim eu não sei, se vira, né? Você fala digamos, da perplexidade das gerações passadas, né? Você fala de como elas lidaram com aquilo que a gente não tem controle, como elas foram capazes de lidar com o seu luto, com as suas perdas, né? Então, quando você diz isso, você está dizendo, eu não sei, eu não tenho uma resposta, né? Por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, por que a realidade produziu esse efeito, né? Mas eu posso ir buscar palavras, pensamentos, experiências do passado, onde as pessoas posicionaram isso de uma maneira alegre, de uma maneira que tem a ver com a vida e não desesperançosa, né? Então é muito mais encontrar o lugar da esperança do que da resposta para coisas que a gente não sabe responder. Todos os religiosos são seres humanos, né, que podem usar até de uma sabedoria específica, que é a sabedoria do passado, mas é nesse sentido. A sabedoria do passado ela não sabe mais do que a ciência, óbvio, né? Mas ela sabe colocar isso numa experiência humana que é fundamental, porque a ciência também não sabe responder. Então, quando você está diante da morte, né, do momento de finitude, né, você pode ir trazendo todo tipo de especialista, do psicanalista, do psiquiatra. Em algum momento, você precisa de alguém que referencie isso dentro de uma plataforma da vida. E é nesse lugar que as pessoas da espiritualidade, da religião, podem posicionar e dizer, já vivemos isso. Isso não está acontecendo só com você, isso pertence a todos nós. Como que a gente vai localizar essa experiência? Ô Newton, nos últimos meses nós passamos, dentre as muitas provas que nós tivemos que enfrentar, nós enfrentamos uma que significa a coletividade, o espírito da coletividade, a participação com esse coletivo. O Fique em Casa era um respeito ao outro também, né? A vacina, a discussão da vacina tem a ver com respeito ao outro, se vacinar ou não tem a ver com respeito ao outro. Então, eu queria te perguntar, nós passamos nesse teste? É um teste muito difícil quando você vai tentar uma coisa que é contraintuitiva. Você dizer para a pessoa que a coisa mais comunitária que ela pode fazer é ficar isolada, né, precisa de um tempo para você ter esse entendimento. E tudo isso foi minado por outras narrativas políticas, narrativas de realmente pessoas que não tinham condições, e a gente teve que fazer essa abertura para pessoas que, do ponto de vista econômico, não podiam atender a esse chamado comunitário, e a comunidade teve que se abrir e entender que que a gente teve que ter essa flexibilidade para que a sobrevivência de pessoas da comunidade fossem também levadas nessa equação. Então, eu acho que nós não passamos ainda por esse processo para a gente poder fazer uma leitura final de se a gente, qual a nota que a gente tem nesse teste que todos nós vivemos. O que fica muito claro para todos, num mundo que é cada vez mais privatizado, num mundo onde a gente quer o individualismo como valor maior, é que a comunidade, ela é essencial para todos nós. É na comunidade que a gente experimenta a vida
não a existência. A existência fica muito feliz de estar sozinha, no privado e tudo, nas coisas que são só minhas, né? Mas o sentido, o propósito da vida está no lugar comunitário, né? E a alegria está no lugar comunitário. Então você pode conseguir conforto, né, sem alegria, né? Ou você pode fazer esse movimento e questionar, porque é isso que eu acho que mais do que só ultrapassar esse teste da pandemia. É o quanto nós vamos depois questionar, né, repensar caminhos que o mundo estava tomando, ou está tomando, né, tem a ver com a questão né, de sustentabilidade do mundo, tem a ver com a qualidade de vida do ser humano, e eu acho que o individualismo, ele ficou hoje sobre os holofotes do mundo, e esse é um pensamento que, que eu acho que é muito interessante. O quanto essa questão do renascer do lugar da comunidade, do sentido do comunitário, vai estar questionando esses valores absolutos, né? Essas falas que comandam a nossa sociedade, que são o individualismo. Newton, a gente tem aqui alguns segundinhos. Eu queria te pedir uma mensagem de sabedoria, que você tem bastante para nós aqui. Quais caminhos que a gente não está enxergando que são possíveis para a gente trilhar nesse caminho de sabedoria? Eu acho que a gente tem que sempre buscar alguma mudança de chave, né? Quando a gente vê que aquilo que a gente enxerga, os nossos valores não estão dando conta de alguma coisa, ao invés de reclamar e falar que o mundo está errado, né, provavelmente a gente está precisando mudar de chave. Então, assim como a gente falou da alegria, que independe das nossas circunstâncias, cada um de nós olhar naquilo que está apertando mais o seu calo nesse momento da pandemia, das restrições, do momento que o mundo está vivendo, e se dar conta que é um chamamento a mudar uma chave que pode não só resolver essa questão, mas destravar um monte de questões das nossas existências que já existiam antes de tudo isso. Muito obrigada por esses momentos aqui, essa 1 hora aqui no CNN Nosso Mundo, Newton Bonder. Obrigado a vocês, a Luciana, a Thaís, a Lia, a Débora. Obrigado por esse momento também. E o nosso programa com o Rabino Newton Bonder, você já sabe, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. CNN, a maior do mundo, líder em independência.